Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos muito felizes por mais uma vez que o Senhor nos concede a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, para louvarmos e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Eu gostaria antes fazer menção da palavra de Deus no Salmo capítulo 2, Salmo 2, né? Salmo 2, verso 8. Dá para ler aqui? Dá para ler, não precisa acender não. Salmo 2, o verso 8. Diz o seguinte: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Amém? Até aí. A igreja pode repetir comigo? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Amém. Eu estou... Como está aí, irmão Roberto? Está bem? Como prometido, antes de ministrar a palavra, esta é a segunda parte da nossa ministração, né, pastor Aimar? Nós estivemos aqui no mês de abril, final do mês de abril, e trouxemos uma palavra sobre o que Deus fez através da vida do missionário Oswaldo, alcançando um povo para Cristo, um povo tribal, ex-canibal, que até o ano 2000 não havia nenhuma presença missionária cristã, eles nunca tinham ouvido falar de Jesus. Um padre tentou penetrar, chegar até lá, antes do missionário Oswaldo, né, ser desafiado aí, mas não foi recebido pela comunidade tribal. Ele não chegou nem a entrar na tribo. E o padre, do meio do caminho, mandaram avisar que ele não avançasse, porque senão não iam responder pela vida dele. E o padre voltou. Mas tudo tem um tempo debaixo do sol, disse o sábio Salomão, né? Tudo tem um tempo, até o tempo da rejeição da palavra. E quando Deus quer agir, quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir. Se tem alguém na sua família, filho, marido, filha, que está lá resistindo ao Senhor Jesus para se render a Ele, não se preocupe não. Continue firme, continue orando, continue buscando ao Senhor, porque as suas orações não estão aqui debaixo dessa laje, não. As suas orações estão rompendo os céus e chegando à presença de Deus como incenso suave, cheiro suave às suas narinas. E quando você menos esperar, aí o Senhor faz a obra e você diz assim, foi assim, então de repente a gente pensa assim que algo extraordinário vai acontecer, né? Mas as coisas de Deus são simples. Como eu disse aos irmãos na minha participação anterior, o missionário Oswaldo tinha saído do Japão e voltou para a Inglaterra para buscar o visto e retornar ao Japão. Foi quando ele foi impedido. Assim como Paulo foi impedido de pregar a palavra na Bitínia. Ele queria e disse que por 3 vezes investiu para ir até a Bitínia, mas o Espírito Santo lhe impediu que ele não fosse para a Bitínia. Então ele sossegou, esperou em Deus, e um homem vestido, né,
com aquelas vestes macedônicas, com as roupas típicas, em visão a ele sonho, disse: passa a Macedônia e ajuda-nos, porque agora era o tempo da Macedônia. Glória a Deus. E chegou o tempo do povo Felupe. E eu quero mostrar a vocês nesse vídeo, primeiro vídeo, como o povo era. É o primeiro vídeo. E as irmãs, você me ajudam aqui com essa criança? É meu netinho. Alguém aqui me auxilie com a bênção. O nome dele é Nicolas. O primeiro vídeo. Eles dançando na festa animista, de adoração. Deixa eu ver se eu identifico aqui. É esse? Aqui, é. Muito alto. Um pouquinho mais baixo. Povo ainda, os irmãos ainda podem ver, né, traços tribais, né, irmãos? Olha os traços do povo, ainda muito tribal. Esse vídeo tem mais de 20 anos. O missionário Oswaldo fez, ele gravou no meio a essa festa. Essa festa é uma festa religiosa. A saída dos adolescentes da circuncisão. Eles colocam os jovens adolescentes, quando estão próximos, né, à puberdade, eles passavam por um ritual. E adentravam a mata os homens, e era tirado o prepúcio, a pele do prepúcio, de forma bem, né, dolorosa. E quando os jovens saem, aí eles fazem essa festa de adoração aos deuses deles. Vocês veem esses homens com o capuz vermelho, eles são da liderança da religião animista, né? Bem tribal. Esse era o povo Felupe no ano 2000, antes de chegar a palavra de Deus lá. Vejam aí. É uma festa de adoração aos deuses deles, aquilo que eles acreditam, né? Aí você vai ver as mulheres com umas baciazinhas na mão, cheia de arroz. E aí quando os jovens, os filhos delas vão passando, aí elas jogam o arroz, né, como uma homenagem, como saudação, porque nem todos saíam vivos. Tinham aqueles que pegavam infecção dentro da mata e não voltavam vivos, não. Aí você está vendo uma senhora aqui, ó, ela está com a cuiazinha aqui, cheia de arroz, que arroz é a base alimentar do povo Felupe. Amém? Amém? Vamos passar? Já deu para ver, né? Os irmãos, como é que era o povo. Isso era o povo quando o missionário chegou lá. Aquele lá, o segundo lá em cima, é o primeiro convertido do povo Felupe. Ampa Capenha, o nome dele, Ampa Capenha. Ele está falando na língua Jola, dando a profissão de fé. Amém? Você terminou? Então é isso. Esse aí foi o primeiro Felupe, o primeiro do povo Felupe a se converter. E ele já está vestido ali com as vestes batismais para descer ao batismo. Aqui. O nome dele é Ampa Capenha. Ampa Capenha. O segundo vídeo ali. Sim.
Olha aí, os jovens discipulados. Esses jovens estão sendo discipulados, foram discipulados pelo missionário Oswaldo. Um fenômeno característico da igreja Felupe é que uma igreja muito jovem, muito jovem. Aqui é a construção da igreja, a primeira igreja dentro da aldeia tribal dos Felupes. Essa foi a construção da primeira igreja na tribo. Esses homens aí sentados fazem parte da equipe que traduziu a Bíblia, ajudou o missionário Oswaldo a traduzir a Bíblia para a língua Jola. Foram estes homens que ajudaram o missionário Oswaldo na tradução da Bíblia para a língua Jola Felupe. Aqui foi a primeira escola inaugurada pelo missionário Oswaldo. Ele começou a investir em educação, pois havia muitas crianças que não tinham acesso ao ensino, à educação. Os irmãos lembram que o povo Felupe era um povo de língua ágrafa, ou seja, um povo que falava a língua, mas não sabia ler nem escrever a sua própria língua. Foi necessário que o missionário Oswaldo viesse até a Inglaterra, se qualificar. Ele foi treinado, recebeu formação especializada na missão Wycliffe da Inglaterra como linguista e antropólogo, para poder ele criar um alfabeto através da audição dos sons da língua, das palavras que eles falavam. Ele foi criando um alfabeto. Depois do alfabeto criado, ele foi agora ensinar, alfabetizar o povo. Essa primeira escola chamada, ele deu o nome de Pedra de Ajuda. Olha que diferença, aquelas mulheres 20 anos atrás. Essas daqui estão na igreja. É um povo muito dançante, adora a Deus cantando e com a voz e também com o corpo. Elas estão aí cantando e adorando a Deus com o corpo. Tudo bem vestida, né? Fez a roupa tudo bonitinha, umas iguais às outras. Amém. Próximo vídeo. Aqui a plantação de Mancara. Um povo que vivia praticamente só... A voz do missionário Oswaldo. Ali são os homens. Esses gritinhos aí é para espantar o cansaço, viu? Uhum. As mulheres também trabalhando na lavoura de Mancara. Sob a liderança do missionário Oswaldo, incentivando a lavoura de Mancara. Mancara é amendoim. Amendoim. Próximo. Olha que coisa linda aí, a formação. Esses jovens aí estão passando por uma formação na teologia sistemática. Teologia sistemática, aprendendo, né, os primeiros passos da teologia, as doutrinas básicas. Olha o tamanho, jovens, adolescentes ali sendo preparados pelo missionário para que eles futuramente venham ser os obreiros da igreja. Não, esse já passou. A igreja hoje. Aí é o culto de Santa Ceia. Eu estava nesse culto. Fui eu que fiz esse vídeo
Em 2019, foi um dia, assim, para mim, de sonho espetacular. Ali está a mesa posta da Santa Ceia. Como tinha muita mosca, aí eles cobrem o pão, o vinho. E o culto foi um avivamento, uma alegria. Eles cantam assim e dançam isso por horas. Ninguém tem pressa de ir para casa. A gente começa o culto e não sabe que hora esse culto vai terminar. Amém? Olha lá. Olha como a maioria é tudo jovem. Muitos jovens, olha lá. Eu queria que você mostrasse o início de novo, para eu mostrar aqui os irmãos. Esse jovem aqui, ó, veio para o Brasil fazer teologia e hoje já foi consagrado ao pastor da igreja Felupe. Aquele jovem ali. Um jovem, ali ele não era nem casado. Hoje ele é casado, já tem 2 filhinhos. E hoje ele é o líder da igreja Felupe lá em São Domingos. Não foi esse não. Foi outro, né? Foi outro. Eu não trouxe essa foto. Mas de outra vez eu posso trazer que o jovem que se converteu, ele tinha que herdar uma baloba, chama lá baloba, né? É um lugar onde fazia as oferendas e ele era o filho mais velho e tinha que assumir a herança do pai. E aí ele foi falar com o missionário Oswaldo que toda a família, toda a aldeia o amaldiçoou porque ele rejeitou essa herança e disseram que o ventre da esposa dele, que a mulher com quem ele casasse ia ser um ventre seco, morto, que não ia produzir nada. E chegando lá para o missionário Oswaldo ouviu, chamou a esposa dele, orou, e dali a 1 ano ela estava com o filhinho nos braços e eles deram o nome da criança de Oswaldo. Deram o nome da criança de Oswaldo. Então, são esses os vídeos, né? Tem mais? Acabou? Então, são todos esses os vídeos que eu prometi aos irmãos. Né? E agora, meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Ouvir a palavra. Hã? Se o senhor quiser. Se não, para mim está ótimo aqui. Nós lemos um texto bíblico do Salmo 2, verso 8, onde o escritor dos Salmos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos dá o quê? Uma chave. É uma chave. Para receber qualquer coisa, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, a gente tem que usar o quê? Não, a boca. Tem que usar a boca, você tem que usar a voz. Se eu estou com sede, eu quero beber água, eu faço o quê? Eu tenho que pedir água. Eu tenho que pedir água. Se eu estiver na casa de alguém ou não estiver na minha casa, não é? Eu estou em um lugar onde eu não tenho liberdade ou acesso à água, eu tenho que falar o quê? Você poderia me arrumar um pouco de água, né? Você me dá água? Então, seja no mundo físico, para qualquer coisa, você tem que usar a sua voz. E usar a voz e pedir. Pedir. No mundo físico e no mundo espiritual também. O que é que acontece? Acontece que muitos de nós, crentes, achamos assim, pensamos assim. Não, Deus já conhece tudo sobre mim. Deus já sabe das minhas necessidades. Deus me conhece, Ele conhece as minhas dificuldades. Deus vê tudo, Deus está em todo lugar, Deus sabe de tudo, não é assim? Deus sabe de tudo. Mas está aqui a chave que Ele deu para nós usarmos. Ele disse que o segredo é abrir a boca,
usar a voz e pedir. Foi isso que ele fez para criar os céus e a terra. Está aqui no livro do Gênesis. Deus usou a voz, o órgão da fala. E ele disse, haja, e houve tudo aquilo que ele criou. Conosco, esse princípio é uma chave para alcançar da parte de Deus tudo aquilo que você necessitar, que você precisar. Em missões não é diferente. Em missões, para alcançar lugares longínquos, lugares distantes, lugares que você não tem acesso, muitas vezes você pode, sim, se você não pode ir, você pode usar a voz, de joelhos, em oração, sem sair do lugar onde você está. Você vai à África, você vai à Europa, você vai ao Japão. E eu vou lhe dizer mais, os seus joelhos dobrados e a sua voz em oração pode alcançar muito mais, além do que você pode imaginar. Muito mais além. Porque missões se faz indo, é necessário ir. Eu não posso também dizer assim, não, eu vou escolher orar somente e contribuir. Não, você nem eu temos escolha. Nenhum de nós aqui tem escolha, nós recebemos uma ordem. Nós recebemos um chamado, nós recebemos uma ordenança. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ir por todo o mundo é o mundo ao meu redor, os que estão próximos de mim, o meu mundo, né? O meu mundo, a minha família em primeiro lugar, a minha vizinhança, o meu bairro, a minha cidade. Eu posso me deslocar para a cidade próxima, eu posso me deslocar até para o próximo estado, mais perto, para a capital, eu posso ir para outros estados mais distantes, e eu posso atravessar as fronteiras e ir para outras nações, e das nações até os confins da terra. Mas que eu tenho que ir, é uma obrigação, é um dever. Agora, se eu não posso, ou não quero, ou estou impossibilitado no momento de ir fazer esse deslocamento geográfico, né? Porque missões, a ordem de Jesus em missões exige uma mobilização. Ninguém pode dizer que faz missões parado, né, no mesmo lugar, sem sair, porque até na oração você se desloca geograficamente. Sua mente, você pode não se deslocar fisicamente, mas sua mente sai daquele espaço onde você está e se desloca para outros lugares distantes. Então, nesta noite eu quero falar com vocês, amados, sobre três fatores que eu disse aqui na outra vez que eu tive aqui, 3 fatores considerados de suma importância na vida daqueles que querem caminhar com Deus. Para mim, essas 3 coisas são inegociáveis. Não dá para negociar. São inegociáveis para com Deus, na sua caminhada com Deus. Então, eu peço que vocês estejam com suas Bíblias preparadas, porque nós vamos ler a palavra de Deus esta noite. Não tem relógio aqui, irmãos? Ali, 20h03. Então, vamos lá. Já identifiquei o relógio. Iremos ler algumas passagens bíblicas, tá? Que irão nos ajudar a compreender os vários pontos que eu preciso compartilhar com vocês. Primeiro,
Propósito é o primeiro ponto. Digam comigo. De novo. Pois é. A primeira coisa que eu quero discorrer aqui com vocês é propósito. Segunda coisa, plano. Diga comigo, plano. Terceira coisa, momento. Momento. Então, se você se torna consciente desses 3 fatores, você passará a experimentar um crescimento e um desenvolvimento tremendos em sua vida espiritual. Em tudo que você fizer. Então, vamos começar pelo primeiro. Propósito. Tudo que Deus criou tem um... Vocês estão certos disso? Tudo que Deus criou tem um... Ele criou com um propósito. E Deus tem um propósito para cada um de nós, certo? Certo? Quem acredita que tem um propósito? Então, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito para tudo que Ele faz. Deus tem um propósito para tudo que Ele criou na face da terra. Então, em João 10:10, é bem fácil esse, em João 10:10, está escrito que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia! Foi isso que Jesus falou. Nesse texto está claro o propósito de Jesus. Amém? Nesse texto somente está claro o propósito de Jesus. Ele disse: eu vim. Com que propósito? Para te dar vida. E vida não é somente vida qualquer, é vida com abundância. É vida com abundância. Vamos ler também em 1 João 3, verso 8, onde João diz. É João que fala agora. O Evangelho de João. 3, verso 8, ele diz assim: para este propósito, olha só, ele fala na linguagem de hoje. Para este propósito, o Filho de Deus se manifestou. Qual foi o propósito? Para destruir as obras do diabo. Aleluia. Qual é o propósito? Destruir, repita, qual é o propósito? Destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio. Primeiro, você viu lá a introdução em João 10:10? O diabo veio o quê? Matar, roubar, destruir. Isso é o trabalho do diabo. Aí Jesus disse: mas o meu, eu vim com o propósito de dar a vocês vida. E vida com abundância. Aí, no Evangelho de João, o apóstolo fala: para isso se manifestou, para este propósito se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Em que isso tem a ver com a gente? Em que isso tem a ver comigo e com você na obra missionária? Hein? Em que eu e você se encaixa nisso? O mesmo propósito ou sim ou não? O mesmo propósito? Não é isso? Porque nós somos o que de Cristo? O que nós somos do Senhor Jesus? Não é isso? Isso, pastor. Atos 1:8. Nós somos o quê? Testemunha. Somos testemunha do Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar sobre isso? A sua relação com a relação do que Cristo fez com as obras de Cristo? Qual é a relação da forma como eu estou vivendo para aquela que eu vejo no Senhor Jesus Cristo? E eu sou sua seguidora.
Eu sou sua discípula, eu sou seu discípulo. E ele disse: já não chamo vocês de servos, eu vos chamo de amigos. 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 Não é isso? Porque o servo faz o que o Senhor manda. Mas o amigo, ele é o quê? É mais do que um servo. Ele compartilha tudo. Não são assim nas redes sociais? Eu tenho não sei quantos amigos. Nem viu nunca um ao outro, mas são amigos, são seguidores. Porque está lá, amigos, né? Adicionar amigos. Não está assim a palavra amigos? Mas nunca nem viu. Mas chama de amigo. E Jesus disse: amigo é aquele que compartilha tudo. Não somente o que é bom, os momentos bons, mas aqueles também que não são bons. Vamos adiante aqui. Eu quero trazer para vocês um texto assim, muito conhecido, para a gente compreender melhor essa questão do propósito, tá? Está em Atos 26:15, a conversão de Saulo de Tarso. Quem não sabe, quem nunca leu, né? Vamos lá, o que foi que aconteceu com ele na estrada de Damasco? Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Quem era Paulo antes? Ele era perseguidor da igreja. Arrastava as irmãs, as cristãs, pelos cabelos e jogava na prisão. Prendia os crentes e levava para serem jogados na arena, para serem estraçalhados pelos leões. Paulo fazia isso. Antes de ser Paulo, ele era Tarso. Até o dia em que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco e caiu do cavalo. Caindo do cavalo, ficou cego, mas ouviu a voz. Diz a Bíblia que ele viu a Jesus. Ele viu Jesus. E Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Aí Jesus disse a ele quem era. Jesus disse o quê? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aqui Jesus fala o propósito para o qual Paulo nasceu. Olha só. Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te. Ele já tinha caído, né? Estava lá no chão, prostrado. Aí Jesus disse: agora levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque eu te apareci para este propósito. Perceberam? O Senhor apareceu a Saulo O Senhor apareceu a você, o Senhor te viu e o Senhor te chamou com Você tem um propósito? Eu não tenho um propósito com a gente ficar aqui todo domingo, né, pastor? Sentadinho, ouvindo só a mensagem, os louvores, o ambiente climatizado, né? Aí aqui a gente tem amigos, compartilhamos dos mesmos desejos, anseios, dificuldades. É tão bom a nossa comunidade cristã, mas não foi esse o propósito que Jesus te viu e te chamou. Quando ele viu Saulo de Tarso, e ele disse para Saulo: eu te apareci. Jesus se revelou a Saulo. Jesus permitiu que Saulo o visse, assim como ele foi assunto ao céu. E ele disse: eu te apareci para este propósito. Deus não faz nada sem propósito. Ele disse: te apareci para quê? Para te constituir ministro. Para te constituir ministro. A raiz da palavra ministro quer dizer servo, testemunha. É isso que quer dizer ministro. Servo, testemunha, tanto das coisas que viste, quanto aquelas das quais te mostrarei ainda. Uau!
Meu Deus, né, pastor? O Senhor apareceu a Paulo com um propósito. E para qual propósito o Senhor apareceu a Paulo? Para fazer de Paulo um ministro. Paulo foi escolhido para ser um ministro desde quando? Gálatas 1:5. Desde quando? Foi ali naquele momento? A escolha de Paulo foi ali? O propósito da vida de Paulo foi aquele? É por isso que eu estou lhe dizendo, não desanima você que está orando. Paulo estava perseguindo a igreja, jogando os crentes para serem devorados por leões. Paulo estava pegando as irmãzinhas, arrastando e jogando nas prisões, mas a vida dele tinha um propósito. E não foi a partir daquele momento. Lá em Gálatas 1:15 está dizendo: todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Você foi escolhido, escolhida desde o ventre da sua mãe. É por isso que você está aqui. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. É por isso que você está aqui hoje. E aqui diz, o próprio apóstolo Paulo, ele afirma isso, né? Ele foi gerado no ventre de sua mãe com um propósito, de ser o quê? Ministro do Evangelho. Ministro do Evangelho. Mas para quem Paulo deveria ministrar? Para onde ele seria enviado? E de quem ele seria ministro e testemunha? Para os gentios. Alguma semelhança com a gente tem a ver? Hein? É mera coincidência? Você está se identificando? Está se identificando aí você? Veja comigo aí no verso 17. A resposta que o pastor Aimar deu. Está lá. Para quem? Para abrires os olhos dos gentios e lhes converteres das trevas para a sua maravilhosa luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos seus pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Disse lá em Atos, é de Atos, esse verso. Jesus continuando a falar com Paulo. Não é de Gálatas, é de Atos. Jesus chamou Paulo, o apóstolo Paulo, que era Saulo, com um propósito, para ser ministro. Ministro dos gentios, os estrangeiros. Não era para os que eram da comunidade de Israel. Não era para aqueles que estavam na sua vizinhança. Não era para os seus amigos judeus, os sacerdotes judeus, os anciãos judeus. Não era para a comunidade judaica, era para os gentios. Isso aí é uma chamada específica. Uma chamada específica. Para abrires os olhos dos gentios. Convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos seus pecados e a herança entre os que são santificados. Quem foi santificado aqui? Quem foi santificado? Pela fé em Jesus. Nós todos. E o Senhor apareceu a Paulo com este propósito. Não é isso? Aí agora eu preciso perguntar, e você? Qual é o seu propósito? Você já descobriu qual é o seu propósito na vida? Você já sabe por que e para que você nasceu? Você sabe? Ok? Se você ainda não sabe,
Se você ainda não descobriu este propósito, eu tenho uma boa notícia para você. Qual é a boa notícia? Você pode fazer isso hoje. Né? Você vai sair daqui sabendo disso hoje. Se você não sabia até hoje, hoje você está sabendo. Amém? Agora você precisa ser ousado e corajoso. Muito ousado e corajoso o suficiente para perguntar ao Senhor. Eita! Para perguntar ao Senhor. Vai ter coragem de perguntar ao Senhor sobre o propósito dele para a sua vida? Porque ele vai te dizer. Hein? Se você tiver a coragem e ousadia para perguntar, não fique enganado. Nem pense que ele não vai te ouvir. Ele vai ouvir e vai te responder. Ok? Vamos lá. Eu quero ler com vocês. Agora sobre plano. Existe um plano, certo? Assim como existe um propósito, Deus tinha um propósito, certo? E para cumprir o propósito, Deus elabora um, ok? Quando ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele tinha um propósito, sim ou não? Ele criou a humanidade para quê? O propósito era para o louvor da sua... É para o louvor. Genericamente, geralmente, todos nós, todo ser humano foi criado para o louvor da sua glória. Este era o propósito. Mas para o cumprimento desse propósito, Deus tinha um plano. E tinha um plano A e tinha um plano B. E talvez C ou D. Porque quando o homem falhou no propósito inicial, Deus colocou em prática o... Isso. O plano da redenção da humanidade. Certo? Vamos lá. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Lemos. Como Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel e decidiu colocar a arca na aliança ali para simbolizar que o Senhor estava com eles na capital, certo? Então o rei Davi tinha pedido aos filhos de Israel para trazerem a arca do Senhor para a cidade de Davi, Jerusalém. Ele pegou um carro novo, melhor. Qual é o melhor carro hoje, de hoje, hein, irmãos aí, vocês que gostam de carro? Qual é o melhor carro? Então Davi pegou o melhor carro. Davi pegou o melhor carro. O rei Davi não economizou. Ele pegou o melhor carro, um carro novo, com bois gordos, bonitos, novos, o melhor do tipo que havia naquela época. E ele convocou o povo para uma festa e para transportar a arca do Senhor e colocá-la no lugar que ele tinha preparado. Ele preparou um altar, ele preparou uma tenda, um tabernáculo muito lindo, muito bonito. E convocou o povo para fazer esse transporte com muita festa, não é? Com muita festa. Aí sabe o que aconteceu? Então o povo, em alegre procissão, trazia a arca do Senhor. Davi providenciou esse carro. E diz a Bíblia, né, que na hora que eles estavam transportando e todo mundo dançando e alegre e fazendo, né, aquela festa, todos, né, ali naquele momento, aconteceu que no transporte da arca, o carro balançou, tombou, acho que em alguma pedra, e a arca ia virando. Quando a arca ia virando, Uzá tentou
Ele só queria segurar a arca para impedir que a arca caísse. E diz a Bíblia que ele foi fulminado na hora e caiu morto. E o que era festa se tornou em tristeza. Tristeza. Porque um grande temor se apoderou de todos naquele dia. Todos ficaram tristes com aquela tragédia, inclusive Davi. E ele não entendia por que Deus havia se enfurecido. A festa acabou, né? A festa acabou, Davi desistiu de levar a arca para a cidade. Ao invés disso, ele ficou tão apavorado que ordenou que a arca fosse colocada lá na casa de quem? Obed-edom. Fica lá na casa de Obed-edom. E algum tempo depois, informaram a Davi que Obed-edom e toda a sua família tinha sido muito abençoado com a presença da arca em sua casa. Essa notícia chegou aos ouvidos de Davi. E Davi ficou, não estou entendendo, o que foi que aconteceu? Então Davi, profundamente triste e apavorado, sem entender o que tinha acontecido, é isso que nós precisamos aprender hoje. Davi foi buscar nas Escrituras. Onde Davi foi buscar? Ele foi buscar o quê? Ele foi buscar a razão, o motivo por que tinha acontecido aquela tragédia. Ele foi buscar nas Escrituras. Deu um estalo assim nele, e ele diz, me traz aí as Escrituras. Então, ele descobriu. Nas Escrituras, você descobre tudo o que está acontecendo na sua vida, ao seu redor e no mundo. Você não precisa de televisão, você não precisa de redes sociais. Se você abrir a sua Bíblia, disse um grande missiólogo, ele disse, me coloquem dentro de uma caverna, isolado da civilização, e me dê uma Bíblia, e eu te direi o que é que está acontecendo no mundo. Ou seja, chamou Davi os sacerdotes, os anciãos, se reuniu com eles e lhe disse, pelo fato de vocês, sacerdotes, pelo fato de vocês, sacerdotes, porque a arca era para ser carregada nos ombros dos sacerdotes, aquela era uma prescrição. Tem algum advogado aqui? Alguém entende de advocacia? O que é uma prescrição? É uma lei, é uma ordem, que não pode ser, ter emendas, como é? Nem revogado e nem ter assim, um jeitinho, vamos dizer essa palavra, não pode ter um jeitinho. Aquilo era uma prescrição, uma ordenança de Deus, ou seja, presta atenção, aquele era o plano a ser seguido. Sua vida tem um plano a ser seguido. Tem um plano já elaborado, já formado, antes de você sair do ventre da sua mãe. O plano já existe. Então, esse era o plano. Ou seja, era a maneira correta de fazer as coisas. Era a forma como Deus ordenara. Porque, por não terem carregado a arca da forma como Deus ordenou, aí eles acenderam a ira de Deus e causou toda aquela destruição. Então, o que Davi estava querendo dizer? Nós não tínhamos consultado o Senhor como proceder. Você tem consultado o Senhor sobre como proceder a sua vida?
Se tiver coisas dando errado na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua casa, nos seus negócios, vai consultar o Senhor. Senhor, qual é o plano? Qual é a estratégia? Para que eu possa seguir, para que eu possa caminhar por Ele, ser guiado por Ele, para que as coisas aconteçam da forma como o Senhor quer que aconteça. Ou seja, Deus já havia elaborado o plano e dado uma ordenança. Davi descobriu onde ele tinha falhado e lhe custou muito caro. Custou a vida de um inocente. Poderia ter evitado aquela perda, mas por não ter consultado ao Senhor antes, para saber como executar o plano segundo a ordem de Deus, as coisas deram errado. E aí, eu te pergunto, e você? Você conhece o plano de Deus para a realização do propósito em sua vida? Você tem buscado, você tem consultado ao Senhor para Ele te dizer qual é o plano? Para que esse propósito dEle na sua vida se realize? Ou você está vivendo a esmo? O sol se põe, o sol nasce, o sol se põe, o sol nasce. E você pensa em fazer outros cursos, em fazer coisas e coisas e coisas, mas até agora não consultou as Escrituras para saber qual o plano de Deus para o cumprimento do propósito dele em sua vida. Veja Hebreus, tenho que correr, já são 8h30. Eu só quero trazer mais um exemplo. Hebreus, capítulo 8, verso 5, vou ler para vocês. A partir do verso 4, ele vai falar dos sacerdotes e continua no verso 5, na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: o trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma figura e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu com Moisés, quando foi por Deus, quando foi por Deus instruído. Moisés foi por Deus instruído quando estava para construir o tabernáculo. Deus disse a ele: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo, com o plano que eu te mostrei no monte. Você já viu a importância? Deus é um Deus de planos. Deus é um Deus de planos. Tudo na vida da gente tem que ter planos. Eu dirijo uma escola, estou participando de uma seleção para diretores escolares. E a primeira exigência na seleção foi um plano de gestão escolar. Eu tenho que ter um plano para gerir uma escola. Você tem que ter um plano para gerir seus negócios. Você tem que ter um plano para administrar a sua casa. Você tem que ter um plano para administrar a igreja. Você tem que ter um plano para fazer a obra do Senhor. E para isso você precisa ser instruído. Você precisa buscar a instrução aonde? Nas Escrituras. Para saber como é que Deus quer que você faça. O modelo de Deus. Vejam que Deus lhe diz para fazer tudo de acordo conforme o modelo, conforme o plano, de acordo com o plano. Então, veja aqui, Números 20, verso 7, disse o Senhor a Moisés, ok? Acompanhe a leitura com cuidado. Disse o Senhor a Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão. Grifo, estou grifando. E falai a rocha. Foi que Deus disse a Moisés? Falai a rocha. Diante dos olhos do povo, e a rocha dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha e darás de beber à congregação. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha
diante de quem? Diante de quem? Essa rocha é com letra maiúscula, tá? E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para nós? Então Moisés levantou a mão com a vara e fez o quê? Feriu a rocha. Eita, 2 vezes com a sua. E saiu muita água. Não saiu pouca água, não. Saiu muita água. E bebeu toda a congregação e os... mais de quantos milhões de pessoas? É muita água. Agora volte lá no verso 7. Veja, Deus instruiu Moisés com muito cuidado. Deus disse: falai, olha aqui, ó, falai a rocha, e ela dará a sua água. Mas encontramos no verso 11 que Moisés levantou a mão e feriu com o seu bordão a rocha 2 vezes. Deus não disse fira a rocha, Deus disse fale a rocha. Eita, isso custou um preço muito caro. Muito caro. Vejam que este plano era o plano de Deus. O plano de Deus era que Moisés falasse a rocha. Esse era o plano, esse era o modelo. Essa foi a instrução. Entenderam, irmãos? Moisés foi muito bem instruído. Moisés bateu na rocha com o seu bordão, ferido 2 vezes com o seu bordão. E a Bíblia nos diz que a água jorrou da rocha abundantemente. Toda a congregação bebeu, e também os seus animais. Sim. O objetivo foi alcançado. Sim ou não? Porque qual era o objetivo? O povo estava clamando, murmurando e querendo água. Estavam com sede. O objetivo foi alcançado. Funcionou? Funcionou? Funcionou. A água jorrou abundantemente. Mas dessa vez não fez Moisés como Deus falou. Ele não Ele não executou o plano como Deus ordenara. Ele não fez do jeito de Deus, ele fez do seu. Eita, e aí? Ele não fez do jeito de Deus, ele fez do seu. Como é que você tem feito as coisas lá na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, nos seus negócios? Você está fazendo do jeito de Deus ou está fazendo do seu jeito? Não é porque está funcionando, não é porque a água jorrou, não é porque todos beberam a água, o objetivo foi alcançado, que isso quer dizer que Deus é com você. Não. Você pode ver muitas coisas acontecendo e dizer assim: Deus está ali, ei. Ai, em tal lugar, olha como Deus está fazendo. Está fazendo do jeito de Deus ou do jeito deles? Você analisou as Escrituras para ver se tudo que eles estão fazendo está dentro do que diz a palavra? Multidão nunca foi sinônimo de que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque a voz do povo mandou crucificar Jesus. Entendeu, irmão? Mas, veja bem, vamos aqui. Meus irmãos, por causa da ira, Moisés não completou o seu ministério. Porque ele não fez do jeito de Deus. Moisés disse com ira: rebeldes, quereis que vos faça sair água da rocha? E irado, 2 vezes na rocha. Misericórdia, né, irmãos? Leia no verso 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiam, olha,
Moisés fez aquilo também por falta de confiança e por incredulidade. Olha só o que é que Deus disse para Arão e para Moisés: como vocês não confiaram em mim, está vendo? Não confiaram em mim, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas. Vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes prometi dar. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor precisou se santificar por eles. Irmãos, o Senhor teve que se santificar por causa deles. Misericórdia. Vamos lá, eu vou correr aqui, porque eu quero falar com vocês sobre um momento. Vimos o propósito, que para cumprir o propósito é necessário um plano, e que o plano esteja de acordo com Deus. É do jeito de, não é do meu. Eu ia dizer uma coisa aqui, mas os irmãos não se ofendam comigo, não. Porque hoje em dia, muitos obreiros, quando Deus o chama, ele quer dizer a Deus para onde ele vai, como ele vai. Tem casa pastoral, tem carro. O salário é bom. Como é o salário? É assim ou não é, pastor? Obreiros de hoje, eletivos. Eu vou fazer a obra de Deus, mas é do meu? Não é do jeito? Quando Jesus disse ao seu discípulo: não leve uma muda de roupa, não leve alforje, na casa que chegar fique, o que botar na mesa coma. Esse é o jeito de Deus. E se vai ter uma oferta boa. Não é isso? Para a gente concluir. Concluir rapidinho. Eu vou falar do momento. Esté 4. Os israelitas estavam no exílio, no reino da Pérsia, enfrentando sérios problemas, pois estavam sofrendo debaixo de quê? De uma iminente ameaça de extermínio perpetrado por um homem que os odiava com ódio cruel, chamado Amã. Este homem alcançou uma posição de autoridade naquele reino. O rei honrara aquele homem, dando-lhe posição de grande autoridade. Amã era o nome dele, e ele odiava os judeus. Ele tinha um grande poder político, a ponto de conspirar um plano eficiente de destruição dos judeus. Mas Esté, que era judia, casou-se com o rei, tornando-se rainha da Pérsia. Ela estava vivendo sossegadamente no palácio, e Mordecai, seu tio, que a criara, a instruiu. Olha de novo a palavra. Seu tio Mordecai a instruía. Tudo que ela fazia era instruída pelo tio. Quando soube do plano de Amã e o decreto de morte dos judeus, que ele já havia assinado contra os judeus, foi ao palácio vê-la, mas não pôde entrar, pois estava vestido de pano de saco e coberto de cinzas, em sinal de completa humilhação. Então, mandou-lhe um recado dizendo que ela deveria ir ao rei e pedir em favor dos judeus, pois Amã planejou destruir totalmente, disse ele. Quando ela ouviu o recado de seu tio, sabe o que foi que ela respondeu? Ela disse: o senhor sabe que eu não posso simplesmente ir à presença do rei sem ser solicitada. Há uma lei para que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que seja convocado por ele, tal pessoa será morta. Esse é o protocolo. Por isso eu não posso ir
agora. O caso era seríssimo. E ela se negou a obedecer à instrução do tio, com essa desculpa. Então, Mordecai recebeu essa resposta de Esther. Eita, que eu amo essa. No verso 13, imediatamente mandou adverti-la. Ele disse: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, você vai ser a única a escapar. Porquanto, se de todo te calares neste momento crucial, certamente socorro e livramento de outra parte se levantará para os judeus. Porém, tu e a casa de teu pai e os teus familiares, todos sereis aniquilados. Irmãos, ouçam com atenção agora. E ele diz assim: e quem sabe, se não foi para um momento como este, que você foi levantada à posição de rainha da Pérsia? Momento. Propósito, plano. Quem sabe, se para um momento como este agora que nós estamos vivendo, quem sabe se para um momento como este, o Senhor nos chamou, nos acolheu, nos nomeou. Ele disse: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o seu fruto permaneça. Irmãos, eu preciso que vocês entendam isso. A quem Deus quer ajudar? A quem é que Deus quer ajudar? A pergunta é: Deus, quem é que o Senhor quer ajudar? A quem é que nesse momento está precisando de ajuda? Estou aqui. O momento é este. Há uma frase de efeito assim em missões, eu não sei quem foi que falou, mas eu gosto muito de dizê-la. Se não eu, quem? Se não eu, quem? Se não agora, quando? É tempo de pregar a palavra. É tempo de anunciar o reino de Deus. Quem sabe se para um momento como este, que Deus levantou a Assembleia de Deus Restauração. Quem sabe se para um momento como este, Deus te colocou aqui. Talvez você seja a Esther, a quem Deus colocou em uma posição estratégica, e você acaba sabendo de algumas questões onde o povo de Deus pode ser ajudado. E aí? Quem sabe se para este momento Deus não te colocou naquela posição? Talvez hajam situações onde algum filho de Deus ou alguém necessite de ajuda. Você foi chamado para este momento, para ajudar, para socorrer. Talvez esteja precisando de uma intervenção por estar numa posição para ajudar. E tem gente que está em posição para ajudar, mas não ajuda. Tem gente que está numa posição estratégica, que poderia fazer muito mais, mas se nega. Tem gente que está atrás de uma porta somente para pegar na maçaneta e abrir. A outra pessoa está do outro lado. Ele está vendo que a pessoa quer entrar, mas fica emperrando a passagem, impedindo a entrada. Oh, meu Deus. Eu pergunto a você, isso é com seu coração. Você está em posição de ajudar a obra de Deus. É a obra de Deus. Deus te colocou aqui para você ajudar a obra de Deus. E se você tem condição de ajudar mais, não apenas vir sentar na cadeira confortável, num ambiente climatizado, tudo isso custa. Tudo isso tem um custo.
E você pode ajudar, mas tem se negado. Com mentalidades negativas, que vai para o bolso do pastor, ao carrão do pastor. Foi para isso não que Deus te chamou. Deus te chamou para ser canal de bênção, instrumento nas mãos dEle, para fazer a obra dEle crescer na terra. Aqui está escrito que Mordecai disse a Esther: quem sabe você tenha chegado à realeza, para um momento como este. Talvez Deus te pôs aí, porque Ele sabia que o momento do problema ia chegar. Você está entendendo? Deus já sabia que o momento do problema ia chegar. Aí Ele te colocou naquela posição, no lugar estratégico. Há tempo determinado, e talvez este tempo é onde você está agora. É onde você está agora. Não é quando você for levantado, não. É onde você está agora, a sua posição. Em que tempo você está vivendo? Quem sabe você não chegou à realeza para um momento como este. E essa realeza é do reino. Vocês estão entendendo? Do reino de Deus. Porque Deus nos chamou a todos como rainhas, reis e sacerdotes. Talvez você seja a voz de socorro para um momento como este. Talvez você seja a resposta para um momento como este. Pergunte-se: Senhor, por que é que eu estou nessa posição? É para a tua glória? Pergunte. E o Senhor vai lhe dizer. E há algo mais para dizer aqui ainda agora. Seja o que for, seja para onde for, não importa. O Senhor está te ensinando, seja para onde for que o Senhor tenha te exposto, seja o que for que Ele tenha ajudado você a saber, seja quais forem os dons, as habilidades que Ele te deu, use-os para o ministério da palavra, para o avanço do Evangelho. Encontre oportunidade para ajudar com as suas habilidades que Deus te deu, para fazer avançar a obra de Deus e o ministério. Todos aqui têm habilidades e dons dados por Deus. Não se esconda, não se esconda do que você sabe fazer. Tem gente que diz que não sabe fazer porque ele... Exatamente. Ele diz que não sabe, que ele não quer fazer. Ele não quer que ninguém saiba que ele sabe, para não pedir a ele que faça. Não se negue a exercer os dons e talentos que Deus lhe confiou. Pergunte a si mesmo e ore também: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu posso fazer pelo teu reino, pelo ministério da palavra? Como eu posso contribuir? E contribuir aqui não é só dinheiro, finanças. Há várias formas de você contribuir. Você pode orar, você pode contribuir. E eu não estou falando, como eu lhe disse, somente de recursos financeiros. Muitos de vocês contribuem com dinheiro, é verdade. É por isso que essa obra tem avançado e tem crescido. E isso é apreciado diante de Deus. E por isso Ele continua te abençoando. Mas há mais. Há muito mais que você pode fazer. E Deus é somente, e não é somente sobre dinheiro, é habilidades, é dons, é talentos, é capacidades que Deus te confiou. Há oportunidades para intervir em situações a respeito das quais Deus lhe deu oportunidade para você saber. E às vezes a obra de Deus precisa disso no ministério. Encontre-se. Torne-se disponível. Ofereça-se para o trabalho. Traga o
que o Senhor te ensinou e vamos avançar na obra de Deus. Talvez ninguém nem saiba que você está aqui, ó, né? Quantos fica lá quietinho. Não, eu quero ficar. Eu conheço várias irmãs. Não. Bora, irmã, fazer missões. Não, eu quero ficar aqui quietinha no meu canto. Ela diz para mim, me deixa aqui quietinha no meu cantinho. Aleluia. Terminando, concluindo a nossa mensagem, eu quero deixar para vocês Salmo 102. Eu quero ler o versículo 13 que diz: Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de favorecê-la. Sim, o tempo é chegado. O tempo é chegado. Veja agora, é o tempo certo para Deus, o momento é chegado, há um tempo determinado para o cumprimento do propósito de Deus, do plano de Deus, e esse é o momento, é o tempo definido. Para quê? Para você se levantar, para você ter misericórdia de Sião, pois a hora de favorecê-la é agora. Esse tempo já chegou. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade. Pastores, eu gostaria de fazer, sim, este apelo. Se tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com Jesus para saber o propósito dele na sua vida. Você talvez esteja ouvindo essa mensagem hoje e você nunca tinha ouvido falar sobre isso. Propósito, plano, momento. E você estava tentando se encontrar, saber o que é que você está fazendo na terra. Eu cheguei a esse ponto. Eu tinha 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, chegou uma consciência em mim. Por que eu estou aqui? Eu olhava para a natureza, eu olhava para o mundo, e eu dizia, o que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? E para onde eu vou? Eu não me sentia uma coisa solta, uma coisa a esmo. Eu já tinha na minha consciência que havia algo mais para a minha vida. 9, 10, 11, 12, 13, 4 anos depois, eu tive um encontro real com o Senhor Jesus e descobri. E descobri o momento, descobri o plano, descobri o propósito para a minha vida. Então, você que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse propósito, esse plano, você está aqui essa noite, você quer vir hoje e receber Jesus como seu Salvador, para Ele te revelar o propósito que Ele tem com você, como Ele se revelou a Paulo no caminho de Damasco. Teve um encontro com Jesus e Deus disse, eu te apareci para te constituir ministro. Deus quer constituir você um ministro também da palavra de Deus. Tem alguém? Não? E quantos aqui dos irmãos que estão aqui, que sejam dessa igreja ou que não sejam, você mesmo que também está visitando, você gostaria esta noite de fazer um propósito de servir a Deus de uma forma diferente? Você quer falar com Deus e perguntar a Ele hoje, ter a coragem, a ousadia de perguntar a Deus hoje, o que queres de mim? Qual é o teu propósito para a minha vida nesta terra? Porque eu estou disposto a seguir o plano conforme tu ordenaste. Tem alguém aqui? Se tem alguém, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Tem alguém que gostaria de com ousadia fazer este compromisso, esta aliança com Deus? Você sabe, você sente que você pode fazer mais. Você sabe, você sente que tem mais de Deus em você, que você pode fazer mais na obra de Deus. Você tem capacidade, você tem dons. Eu estava pregando na igreja da Rua da Horta. Uma irmã, uma senhora de 82 anos,
82 anos, uma senhorinha. Quando eu terminei de pregar, ela disse: irmã Rita, a minha idade, eu já não posso mais dizer, eis-me aqui, Senhor, e eu vou para a África. Eu tenho 82 anos. Ela disse: eu não tenho muito estudo, eu estudei muito pouquinho, male para ler a minha Bíblia. Eu não tenho palavras bonitas como eu ouvi hoje a irmã pregar, eu quisera, mas eu não sei. As minhas pernas já não podem me levar aos lugares onde eu preciso ir, levar a palavra de Deus. Eu não tenho. Mas ela veio à frente, ela disse: mas esta noite, eu disse a Deus: Jesus, eu sei fazer cocada. Está vendo o Senhor? Ela disse: Jesus, eu sei fazer cocadas. A partir de hoje eu vou fazer cocada e todo o dinheiro da cocada eu vou mandar para os missionários. E eu vou me ajoelhar, faço hoje um propósito com Deus, de todas 5 horas da manhã, eu vou me ajoelhar e orar pelos missionários. Está vendo vocês? Ela disse: eu sei fazer cocada. Você sabe fazer o quê? O que é que você sabe? Tá lembrado daquela viúva? Oh, fui rápida, hein? Amém. Acontece, né? Essas coisas acontecem. Vocês lembram daquela mulher que foi até o profeta, os 2 filhos para serem entregues à escravidão, ela já viúva, o marido dela era discípulo dos profetas, e vai a Eliseu, e Eliseu pergunta para ela: que te hei eu de fazer? O que é que eu posso fazer? Mas na mesma hora em que ele fala isso, eu creio que ele recebe a orientação do Espírito. E o Espírito manda ele perguntar: pergunte a ela o que é que ela tem. Ó, pergunte a ela o que é que ela tem em casa. Aí ele pergunta: o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Ela diz, também responde precipitadamente: a tua serva não tem nada em casa. Na mesma hora o Espírito Santo faz ela lembrar: a não ser, se não, lembra agora, uma botija. Mas o que é isso? Oh, uma botija de azeite. Mas o que é isso para o tamanho da dívida? A dívida era tão grande. E ela diz: mas o que é uma botija? Eu vou dizer a você: uma botija de azeite nas mãos de um Deus poderoso é o suficiente. Os discípulos, Jesus disse: dá-lhe voz de comer. A multidão, 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Senhor, como vamos poder alimentar essa multidão? Jesus disse: dá-lhe voz de comer. E os discípulos ficaram ali: o que a gente vai fazer? Senhor, se tivéssemos X de denários, eu nem me lembro, era o valor de um salário de um trabalhador de 1 ano, ainda que tivéssemos 200 denários. Mesmo se tivesse o dinheiro, não temos o dinheiro, e mesmo se tivesse o dinheiro, onde iríamos comprar tanto pão? Onde a gente vai achar tanto pão para alimentar essa multidão? Jesus continuava dizendo: dai-lhe voz de comer. Saíram a procurar ali. Eu digo assim: bom, vamos, não sabemos o que fazer, mas tem uma coisa muito maravilhosa: a obediência. Obedeceram e foram entre a multidão. E no meio da multidão encontraram quem? Eu pensei que foi um ricaço que anda numa Ferrari. Sei lá, qual é o homem mais rico da terra? Nem sei quem é.
Eu pensei que seria o Elon Musk para alimentar uma multidão como aquela. Ainda assim, ele não teria condição de, em tempo recorde, com toda a tecnologia que ele tem, ele conseguiria fazer pão para alimentar ali aquela hora, aquela multidão? Não teria. O poder aquisitivo dele não ia ser suficiente. Mas veio uma criança com um lanchinho. Não era uma refeição, era um lanchinho. E aí, trazem a quem? Senhor, está aqui este menino. Ele disse que o Senhor pode usar o lanchinho dele. Aleluia! Um lanchinho. Quantos pães? E quantos peixes? E alimentou? Jesus levantou o lanchinho daquela criança. Por que Jesus recebeu? Porque encontrou o quê? Ele precisa encontrar em você, 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 em você. Uma coisa que a criança ali demonstrou: disposição. E quando ele se dispôs e disse: eis-me aqui, Senhor, tome o meu lanche. Não é nada, é tão pouquinho, mas é o que eu tenho. Como aquela irmãzinha: eu não sei, eu não posso mais, eu tenho 82 anos, minhas pernas já estão duras, o reumatismo já me pegou, eu não tenho muito estudo, eu não tenho mais como servir a Deus de uma forma grandiosa, mas eu sei fazer cocada, e eu posso orar às 5 da manhã. Andarava sobre, andarava lavachai. E assim o Senhor tomou aquele lanche, deu graças e alimentou aquela multidão, nos dando a lição de que nós, quando confiamos nele, olha o que ele disse a Arão e a Moisés: por que vocês não confiaram em mim? Ele disse: vocês dois não confiaram em mim. Para me honrar, está vendo aí? Para me honrar diante da comunidade israelita, da nação israelita. Foi de tal forma desonroso que eu tive que me santificar diante deles. Mas nesta noite, graças a Deus por vocês aqui, eu peço à igreja que fique de pé e vamos orar. Vamos orar a Deus. Coloque o seu tudo, é o seu tudo. Deus não aceita nem 8, nem 80. Ele aceita não, Ele quer 100%. Então coloque agora o seu tudo. O seu tudo que eu falo não é só as coisas boas, não. É o seu tudo, as suas fraquezas, as suas debilidades. Diga assim: se não tem fé, diga: minha pouca fé. Como disse aquele homem lá, o Senhor disse: você pode crer? Ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, acrescenta a minha fé. Coloque o seu tudo, as suas fraquezas, as debilidades, as necessidades, o que você não tem e o que você tem. O que você tem de bom e o que você também não tem, que aos seus olhos não é. Coloque, mas diga assim: é tudo teu. Toma em tuas mãos e transforma para a tua glória. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, por mais uma vez nessa ministração da tua palavra. A tua palavra que é como, martelo. A tua palavra entrou em nosso coração como um martelo, esmiuçando a penha, as durezas do nosso interior, do nosso ser. O Senhor, aleluia, com a tua palavra que é espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo pensamentos e os corações, dividindo as intenções. Senhor, nesta noite, o Senhor contemplou, o Senhor viu,
O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. O que temos e o que não temos. O que temos de mais que está sobrando e o que não temos de menos que nos falta para o exercício da tua obra, para a proclamação da tua palavra, para a expansão do teu evangelho. Levanta esta igreja como um farol nesta cidade, Senhor. Usa os obreiros desta congregação como instrumento vivo nas tuas mãos, ó Deus, para fazer alavancar o teu reino. Enche essa igreja de crentes avivados, de crentes cheios do Espírito, de crentes comprometidos com a tua palavra e com o teu reino, para levar o teu evangelho até os confins da terra. Usa as mulheres desta igreja, usa os jovens desta igreja. Levanta, Anderevacho, levanta obreiros, levanta obreiros, levanta obreiros, levanta obreiros. Deus, vocacionados entre os jovens, entre as mulheres, entre os homens, vocacionados, pois o Senhor disse para orarmos, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Meu Deus, toma em tuas mãos toda esta igreja, esta congregação, e faz, ó Deus, um mover do teu Espírito. E que os teus servos que estão na liderança deste trabalho recebam de ti a sabedoria que eles precisam para fazer o teu propósito de acordo com o teu plano para o momento crucial que nós estamos vivendo nesta geração. Ajuda-os e continua fazendo o extraordinário acontecer no meio deles. É o que eu te peço no poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Gostaria de pedir perdão pela minha falta no mês passado, pois eu passei mal. Mas falei com os nossos pastores, conversei com eles e hoje estou aqui para cumprir o meu compromisso. Agradeço a todos que estiveram orando pela minha vida também. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Glória a Deus. Deus é fiel. Eu vim aqui falar para Deus que eu estou fazendo muito pouco, preciso fazer mais um pouco. Por isso que eu estava aqui, pedindo a Deus que essa obra é necessário nós